Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto. Estamos na 18ª semana do tempo comum. Que esta manhã seja um recomeço para o seu coração. Talvez você tenha despertado hoje com a sensação de que está vivendo apenas para apagar incêndios. Quando termina um problema, outro já aparece. Quando uma preocupação diminui, outra ocupa o seu lugar. E aos poucos a paz vai sendo adiada. Talvez você nem tenha percebido, mas há dias em que você conversa mais com a ansiedade do que com Deus. Enquanto prepara o café, já pensa nas contas. Enquanto sai de casa, já imagina as dificuldades que encontrará. Enquanto tenta sorrir para alguém, por dentro continua repetindo tudo aquilo que pode dar errado. É como se o coração nunca descansasse. E o mais triste é que depois de algum tempo começamos a acreditar que viver assim é normal. Normal carregar tudo sozinho. Normal esconder o medo. Normal dizer está tudo bem quando a alma pede socorro. Talvez você tenha vindo rezar hoje porque já não sabe mais o que fazer. Não porque perdeu a esperança, mas porque percebeu que as próprias forças têm limite. E reconhecer isso não é sinal de fraqueza. É justamente o lugar onde Deus começa a agir. O Evangelho desta segunda-feira nos apresenta uma cena que fala profundamente ao nosso coração. Os discípulos estavam atravessando o mar durante a noite. Não era uma viagem tranquila. O vento era contrário. As ondas não davam descanso. Eles estavam cansados. E quanto mais remavam, menos pareciam avançar. Que imagem parecida com tantas fases da nossa vida. Há períodos em que nos esforçamos muito e vemos poucos resultados. Trabalhamos honestamente, rezamos diariamente, cuidamos daqueles que amamos, continuamos acreditando. Mesmo assim, parece que a margem nunca chega. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo. O tempo em que o esforço parece maior do que as conquistas. O tempo em que o silêncio de Deus parece mais longo do que a própria oração. Mas existe um detalhe do Evangelho que muda completamente essa história. Jesus estava vendo os discípulos. Mesmo distante aos olhos deles, o Senhor acompanhava cada movimento daquela pequena embarcação. Ele conhecia o vento, conhecia o medo, conhecia o limite de cada um. Isso também acontece com você. Há situações que ninguém conhece, nem os amigos, nem a família, nem as pessoas que convivem diariamente ao seu lado. Mas Deus conhece. Ele sabe quanto custou levantar da cama hoje. Ele sabe das lágrimas que você enxugou antes que alguém percebesse. Ele conhece aquela preocupação que ocupa seus pensamentos desde a madrugada. Conhece o nome da pessoa por quem você tanto reza. Conhece a enfermidade que lhe causa medo. Conhece a saudade que permanece no seu peito. E porque conhece tudo isso, Ele não deixa de cuidar de você. Talvez hoje você não veja nenhuma mudança ao seu redor. Talvez os problemas continuem exatamente onde estavam ontem. Mas uma coisa pode mudar agora mesmo. A forma como você atravessa essa tempestade. Porque quando descobrimos que Cristo está presente na embarcação da nossa vida, o medo deixa de ocupar o primeiro lugar. A esperança volta a respirar. A alma encontra um pouco de descanso. E a confiança renasce, ainda que o vento continue soprando. Antes de continuarmos esta oração, quero convidar você a fazer um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Jesus permanece na minha barca. Escreva como quem faz uma oração sincera, como quem abre a porta do coração para que Cristo ocupe novamente o centro da própria vida. Agora coloquemo-nos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nesta manhã eu não quero caminhar sozinho. Antes de enfrentar qualquer compromisso, eu quero permanecer diante de Ti. Recebe este novo dia como uma oferta. Recebe o meu trabalho e tudo aquilo que realizarei. Recebe as pessoas que colocará no meu caminho. Recebe as decisões importantes e também aquelas pequenas escolhas que parecem simples,
mas moldam a minha vida. Entrego-te aquilo que consigo explicar e aquilo que nem encontro palavras para dizer. Entrego o medo do futuro, as preocupações com a minha casa, as dificuldades financeiras, as enfermidades da minha família, as portas que ainda permanecem fechadas, as respostas que ainda não chegaram. E entrego também o meu desejo de controlar tudo. Ensina-me, Senhor, a confiar mais na Tua presença do que nas circunstâncias, porque eu sei que quando Tu estás comigo, nem mesmo o vento contrário pode impedir que a Tua vontade conduza a minha vida para o porto seguro da Tua paz. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar ao nosso coração. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36, nos mostra Jesus caminhando sobre as águas durante a noite para encontrar os discípulos que lutavam contra o vento. Quando eles o viram, sentiram medo, pensaram que fosse um fantasma, mas Jesus lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Que palavra tão necessária para esta manhã. Perceba que Jesus não começou repreendendo os discípulos, Ele começou devolvendo coragem, porque Deus sabe que um coração dominado pelo medo já sofre antes mesmo que os problemas aconteçam. Quantas vezes fazemos exatamente isso? Criamos cenários, antecipamos derrotas, imaginamos perdas, gastamos energia com acontecimentos que talvez nunca venham. E enquanto isso deixamos de perceber que Cristo continua dizendo, Pedro então faz um pedido surpreendente. Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro sobre as águas. Jesus responde apenas uma palavra: vem. Não uma longa explicação, não uma garantia de que não haveria vento, apenas um convite: vem. Talvez Deus também esteja dizendo isso para você hoje. Vem confiar novamente, vem rezar outra vez, vem recomeçar, vem perdoar, vem abandonar esse peso que já não consegue carregar. Vem colocar a tua vida nas minhas mãos. Pedro sai da barca, por alguns instantes faz o impossível. Enquanto mantém os olhos em Jesus, consegue caminhar sobre as águas. Mas basta olhar para a força do vento para começar a afundar. Não é exatamente isso que acontece conosco? Quando fixamos os olhos apenas nas notícias ruins, perdemos a paz. Quando olhamos somente para o saldo da conta, esquecemos a providência. Quando pensamos apenas nos nossos limites, deixamos de lembrar do poder de Deus. O vento continua o mesmo, o mar continua agitado. Mas o lugar para onde dirigimos o olhar muda completamente a forma como atravessamos a tempestade. Pedro afunda, mas existe um detalhe que consola profundamente. Ele não faz uma oração bonita, não pronuncia um discurso, não encontra palavras elaboradas. Ele apenas grita: Senhor, salva-me. Talvez esta seja a oração que Deus mais deseja ouvir hoje. Uma oração verdadeira, sem máscaras, sem aparência, sem tentar impressionar ninguém. Há dias em que não conseguimos rezar durante muitos minutos, mas conseguimos dizer apenas: Senhor, ajuda-me. E isso basta para tocar o coração do Pai. Porque Deus nunca despreza um coração sincero. O Evangelho diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. Imediatamente, não depois que Pedro aprendesse, não depois que se tornasse perfeito, não depois que merecesse. Jesus simplesmente estendeu a mão. Assim também acontece conosco. Talvez você tenha a impressão de que caiu muitas vezes. Talvez tenha se afastado da oração. Talvez esteja decepcionado consigo mesmo. Mesmo assim, Cristo continua estendendo a mão. A misericórdia de Deus sempre chega antes da condenação. Por isso, Senhor, nesta manhã nós queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que nos faz tirar os olhos da Tua presença. Cura em nós a ansiedade que rouba a paz. Cura o medo que paralisa. Cura a necessidade de controlar tudo. Ensina-nos a caminhar um dia de cada vez. Quando o vento da preocupação soprar, lembra-nos que Tu continuas conosco. Quando as ondas da insegurança crescerem, segura novamente a nossa mão.
Quando a dúvida tentar dominar o nosso coração, faz-nos recordar a tua voz dizendo: coragem, sou eu. Senhor, há pessoas rezando conosco que perderam a esperança de ver uma mudança em sua família. Outras já não acreditam que conseguirão vencer uma enfermidade. Existem pessoas que estão desempregadas há meses, pais aflitos pelos filhos, mães que choram escondidas, avós que rezam todos os dias para ver a família novamente unida, filhos que carregam culpa por decisões do passado, esposos e esposas que quase já não conseguem conversar sem que uma discussão aconteça. Olha para cada um deles, Senhor. Entra nessas casas, passa por cada quarto, senta-te à mesa dessas famílias. Leva paz onde existem palavras duras. Leva perdão onde existe mágoa. Leva esperança onde o desânimo criou morada. Assim como entraste naquela barca no meio da tempestade, entra também na história de cada pessoa que reza conosco nesta manhã. Que ninguém termine este momento acreditando que está sozinho, porque quando tu estás presente, Senhor, até a noite mais longa começa a anunciar a chegada de um novo amanhecer. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de ti as famílias, porque nenhuma casa existe sem desafios. Nenhuma família atravessa a vida sem conhecer dias de tempestade. Mas também não existe lar tão ferido que esteja fora do alcance da tua misericórdia. Olha, Senhor, para os pais que saíram cedo de casa nesta manhã carregando uma preocupação que não conseguem dividir com ninguém. Pensa naquele pai que trabalha o dia inteiro e mesmo assim teme não conseguir colocar alimento suficiente sobre a mesa. Naquele homem que faz horas extras, aceita qualquer serviço honesto e continua pedindo apenas uma oportunidade para viver com dignidade. Dá-lhe força para não desanimar. Abre caminhos onde ele só consegue enxergar portas fechadas. Olha também para as mães. Existem mães que já começaram esta segunda-feira preparando o café para todos, organizando a casa, cuidando dos filhos e escondendo as próprias lágrimas, para que ninguém perceba seu cansaço. Pensa, Senhor, naquela mãe que sorri diante da família, mas chora quando fica sozinha. Naquela que se sente culpada por achar que nunca consegue fazer o suficiente. Abraça o seu coração, faz com que ela descubra que o seu amor silencioso também é uma oração. Senhor, visita os casais. Existem esposos que já não conseguem conversar sem que antigas feridas voltem à tona. Existem esposas que continuam esperando um gesto de carinho, uma palavra de atenção, um abraço que parece nunca chegar. Onde entrou a indiferença, derrama novamente a ternura. Onde existe orgulho, faz nascer a humildade. Onde o perdão parece impossível, coloca a tua graça, porque aquilo que o ser humano sozinho não consegue fazer, o teu amor pode transformar. E agora, Senhor, olha para os filhos, especialmente aqueles que se afastaram da família, os que deixaram de falar com os pais, os que carregam revolta no coração, os que vivem presos em relacionamentos destrutivos, os que caminham longe da tua presença. Pensa, Senhor, naquele jovem que saiu de casa procurando liberdade e acabou encontrando solidão. Naquela filha que sorri nas redes sociais, mas enfrenta noites marcadas pela ansiedade. Naquele rapaz que se sente perdido, sem direção, acreditando que ninguém o compreende. Vai ao encontro deles, Senhor, como foste ao encontro dos discípulos naquela noite. Mostra-lhes que nunca deixaste de amá-los. Protege também os nossos adolescentes. Livra-os das falsas promessas do mundo. Livra-os das drogas, da violência, da depressão, do desespero e de toda influência que os afaste do teu caminho. Envia o teu Espírito Santo para iluminar suas escolhas. Que encontrem pessoas boas, amizades verdadeiras e caminhos que conduzam à vida. Senhor, queremos rezar pelos enfermos, pelos que estão em hospitais, pelos que fazem tratamento em casa, pelos que convivem diariamente com dores físicas, pelos que receberam um diagnóstico difícil e ainda não sabem como enfrentar os próximos dias. Mas hoje queremos lembrar também daqueles que quase nunca são lembrados. Os cuidadores
os filhos que acompanham seus pais idosos, as esposas que passam noites sem dormir ao lado do marido enfermo, os maridos que aprenderam a cuidar da esposa com paciência e amor, os familiares que escondem o próprio sofrimento para transmitir coragem a quem está doente. Abençoa cada um deles, Senhor, renova as suas forças, que nunca lhes falte esperança. E queremos colocar diante de Ti também aqueles que vivem preocupados com o sustento da casa. Tu conheces quem está desempregado, quem procura trabalho há muito tempo, quem teme não conseguir pagar o aluguel, quem faz contas para comprar remédios, quem olha para os boletos acumulados e não sabe de onde virá o dinheiro. Senhor, Tu és o Deus do pão de cada dia. Tu conheces cada necessidade antes mesmo que ela seja apresentada. Por isso, abre portas de trabalho digno. Abençoa os pequenos comerciantes, os motoristas, os agricultores, os profissionais da saúde, os professores, os trabalhadores da construção, os vendedores, os aposentados que ajudam toda a família com o pouco que recebem. Que em nenhuma casa falte o alimento, que em nenhuma mesa falte a Tua providência. Mesmo quando os recursos parecem pequenos, faz-nos experimentar que as Tuas mãos continuam multiplicando aquilo que é colocado diante de Ti com confiança. Porque quando Cristo entra na nossa barca, até aquilo que parecia insuficiente se transforma em motivo de esperança. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no mesmo Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Santo, depois desta oração nós queremos continuar caminhando contigo. Sabemos que ao terminar este momento, os desafios não desaparecerão de repente. Talvez o telefone toque, talvez o trabalho exija muito de nós, talvez algumas respostas continuem demorando, mas agora existe algo diferente. O nosso coração já não está sozinho. Assim como os discípulos reconheceram a Tua presença no meio do mar agitado, ajuda-nos a reconhecer-Te em cada momento desta segunda-feira. Que nenhuma preocupação seja maior do que a confiança que depositamos em Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre cada pessoa da sua família, sobre cada quarto, cada porta, cada janela. Abençoa, Senhor, aqueles que estão saindo para trabalhar. Abençoa quem permanecerá em casa. Abençoa os idosos, as crianças, os enfermos, os que vivem sozinhos e aqueles que hoje mais precisam de um sinal da Tua presença. Que os Teus santos anjos guardem os nossos caminhos. Que nenhum mal prevaleça sobre aqueles que colocam a própria esperança em Ti. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia apenas fazendo pedidos. Quero também Te agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela cama onde podemos descansar. Pela água que mata a nossa sede. Pelo café simples que alimenta a família. Pelo pão colocado sobre a mesa. Pela pessoa que nos deu um abraço quando mais precisávamos. Pela mensagem que trouxe esperança, pela força que recebemos para continuar mesmo quando achávamos que não conseguiríamos. Obrigado pelas pequenas alegrias que tantas vezes passam despercebidas, pelo nascer do sol, pelo canto dos pássaros, pela oportunidade de recomeçar mais uma vez. Tudo isso também é sinal do Teu amor. Recebe, Senhor, este novo dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe as minhas limitações, as minhas fraquezas, as minhas dúvidas, as minhas feridas ainda abertas. Recebe os meus sonhos,
os meus projetos, as minhas lutas, eu te entrego tudo. Aquilo que compreendo e aquilo que ainda não consigo entender, aquilo que já floresceu e aquilo que ainda espera pelo tempo certo. Hoje eu escolho confiar mais na tua vontade do que nas minhas certezas. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida do povo brasileiro, cobre-nos com o teu manto de amor, ensina-nos a guardar Jesus no centro da nossa casa. Intercede pelas nossas famílias, conduze-nos sempre para mais perto do teu Filho. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Agora, antes de encerrarmos, eu quero convidar você para um instante muito especial. Se puder, feche os olhos, respire profundamente. Imagine Jesus caminhando lentamente até você. O vento diminuiu, o barulho das ondas já não assusta tanto. Ele para bem diante de você. Olha nos seus olhos com infinita ternura, sem reprovação, sem impaciência, apenas amor. Então ele estende a mão e diz suavemente: meu filho, minha filha, eu conheço o caminho que você está percorrendo. Não tenha medo, continue caminhando, eu estou com você. Permaneça alguns instantes nesse silêncio. Fale com Deus do seu jeito. Não se preocupe em encontrar palavras bonitas. Se o seu coração quiser apenas descansar na presença do Senhor, permaneça assim. Deus também escuta o silêncio. E leve esta certeza para todo o seu dia. Quem caminha com Cristo não precisa ter medo do vento, porque nunca atravessa a tempestade sozinho. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: hoje eu caminho com Jesus. Escreva com fé. E se você conhece alguém que está enfrentando uma tempestade na vida, envie esta oração. Talvez Deus queira alcançar esse coração através de você. Continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quando os seus olhos permanecem em Jesus, nenhuma tempestade é capaz de apagar a esperança. Evangelizar é preciso,